Boa noite, família. Boa noite, não. Era só para ver se vocês estavam atentos. Só. Bom dia. Que grande alegria estar aqui com vocês. E eu queria compartilhar, primeiro, Feliz Dia dos Pais, a todos os papais. E que o Senhor fale ao nosso coração. Bom, o tema então é sobre os pais, a presença do pai. Queria falar bastante a respeito disso, algo muito importante para as nossas vidas. Só que antes de começar com a presença do pai, eu queria falar sobre a ausência do pai. Porque, pode passar para o próximo. Em 2023, eu vou falando aqui. Em 2023, 172 mil crianças, bebês, nasceram com seus pais ausentes. E esse número é 5% maior que em 2022. E aqui a gente está dando um dado, que tem a fonte inclusive ali, um dado onde são pais que não estiveram na maternidade. Não está falando de pais que abandonaram o filho posteriormente. De pais que foram embora de casa, onde ficou somente a mãe. A gente conhece vários casos assim, e eu tenho certeza que nessa casa existem muitos nessa mesma condição. Às vezes não só um pai que foi embora. O pai estava presente, mas era um pai presente, ausente. Ele só ia trabalhar, voltava, minha obrigação é somente trabalhar, E aí a pobre da mãe ficava com todas as outras responsabilidades. Não, você ficou em casa, Eu fiquei lá trabalhando, como se em casa não fosse trabalhar, Como se arrumar as coisas, lavar a louça, arrumar a casa, como se isso não fosse trabalhar. Então, infelizmente, o Brasil é um país ausente de pai, que perdeu os pais. Vários e vários jovens adultos cresceram sem a presença do seu pai. E isso causa diversos problemas. Então, algumas consequências aqui eu trouxe para vocês. Rapidamente, não vou me aprofundar, só uns detalhes. Impacto emocional e psicológico, baixa autoestima, problemas de identidade muito grande, ansiedade e depressão, dificuldades em relacionamentos, indisciplina, mau desempenho escolar, maior risco de abandono escolar, saúde física é pior, distúrbios de sono, insegurança e educação financeira, ou seja, não sabe administrar os seus bens, construção de resiliência, que é aguentar as pancadas da vida. Talvez você já tenha se identificado aqui em alguns pontos assim como eu mesmo, porque, para quem não sabe, também meu pai literalmente me abandonou quando eu era adolescente. Então quando eu estava preparando a palavra, eu fui me identificando em alguns aqui, que graças a Deus, venci muitos deles, outros ainda estou ali batendo, apanhando. Mas essas são as consequências de pais ausentes. Mas não vim aqui para falar de pai ausente, Quero falar de pai presente. Então, pai presente é um presente, é uma bênção, é fantástico. Você que teve seu pai presente, e presente, não somente presente e estava ali, mas presente que te deu amor, carinho, segurança, que falou, não, levanta, você consegue, que falou, parabéns, você conseguiu, que falou, não tem problema, deixa com o pai. A gente costuma dizer isso brincando, Não tem problema, deixa com o pai. Você que teve a presença desse pai, sabe o quão bom e quão forte você cresceu para enfrentar os desafios da vida, para vencer aquilo que se opõe contra você psicologicamente, financeiramente, de diversas formas. A sua saúde emocional é melhor. Glória a Deus por isso, porque pai presente é um presente. E eu trouxe 2 vídeos aqui para exemplificar isso. Olha só esse aqui, primeiro. Um pai presente faz a diferença, muita diferença. Você vê, uma das coisas que mais me tocou nesse vídeo é que, enquanto ele não estava com o pai, ele corria,
e mancava, cara fechada de dor, mas determinada a chegar ao final. Quando o pai vem, é que ele consegue desafogar, ele consegue jogar o rio que estava dentro, que ele estava segurando, porque era um momento de segurança dele. Somente nesse momento, a importância de um pai presente. Talvez você, assim como eu, não teve isso, mas fique tranquilo, a gente vai falar sobre isso. O segundo vídeo é bem rápido, mas também mostra a presença, não só do pai, mas da família. A gente não vê quem está por trás, mas tem uma diferença aqui. A presença do pai é extremamente importante nas nossas vidas. Talvez isso te foi roubado, mas nós, como eu falei, nós vamos falar sobre isso. A presença do pai é importante. Eu trouxe aqui dois exemplos bíblicos. Então, primeiro está em Gênesis capítulo 39. Diz assim, acompanhem comigo, não precisa abrir, porque eu sempre preparo aqui para vocês, para a gente ler na mesma versão. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar, aqui, José no Egito, certo? E a mulher de Potifar vai lá dar em cima dele. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Aquela voz de víbora, né? Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo que tem ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Isso incluía ela. Ele não me vedou de nada, a não ser da senhora, porque é mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Potifar? Não é Potifar? Contra Deus. Você vê que ele traz todo um argumento de que, né, Potifar botou tudo na mão dele, mas ele apontou para Deus. Continuando. Ela falava com José todos os dias. Imagina, homem, uma mulher toda lá: ô, você está bonito hoje, hein? Você está cheiroso. Só ali na sua orelha. Mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e ficar perto dela. Aconteceu, porém, que certo dia, José entrou na casa para fazer o seu serviço. E então, ninguém dos de casa se achava presente. Então, ela o pegou pela roupa e disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando as roupas nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Irmão, homem, não tem outro jeito, tá? Não tenta enfrentar a tentação sexual, porque eu sou um homem de Deus, porque eu fiz jejum e oração, porque eu sou pastor, diácono, mestre, teólogo. Não adianta. Só tem um jeito de você vencer isso: linha na pipa, vaza, corre. Só tem esse jeito. Nessa hora não tem posição mais espiritual do que a corrida. Pernas para que te quero. Corre, irmão, corre. Então você vê que José, ele foi tentado e ele estava no auge dos hormônios borbulhando. Era a mulher de Potifar e certamente Potifar não ia botar qualquer mulher dentro da casa dele. Entende? Ele ia botar a mulher agradável aos olhos. A mulher, quando convidou, nesse segundo momento aqui, José, ela não estava de burca ou calça jeans. Ela estava com a lingerie da época, provavelmente. E José não negou o seu Deus. Mas tem um porquê ele não negou o seu Deus. Continuando,
vamos ler um pouquinho antes e entender o porquê. Aliás, desculpa, eu não coloquei esse texto aqui, mas por que ele negou? Porque ele com certeza ouviu histórias do seu pai Jacó, o quanto ele trabalhou para ficar com a sua mãe. 14 anos. Com certeza numa mesa ali, num jantar, fala: filho, estamos aqui, sua mãe, mas sabe quanto tempo eu demorei para conquistar esse amor? 14 anos. Não foi assim. Precisei trabalhar, filho. Deu trabalho. Mas hoje estamos aqui. Ele ouvia as histórias do seu pai. Ele via o seu pai cuidando da sua mãe. E aqui fica a primeira lição para nós pais. Legal você falar com teu filho, orientar teu filho, ensinar teu filho. Mas muito maior do que isso, é aquilo que ele vê você fazendo. A Bíblia fala: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, para quando for maior ele não se desviará, né? Ensinar não é você apenas sentar e explicar a palavra de Deus. Mas ensina no caminho, ou seja, você está caminhando com ele. Nesse caminho você vai ter tropeções, mas você vai falar: filho, agora é hora de permanecer. Vamos lá, a palavra diz isso. Agora está difícil, mas a Bíblia diz isso. Força. Ele vai ver você orando. Ele vai ver você jejuando. Ele vai ver você de joelhos. É no caminho, é durante o caminho. Ele vai ver os seus exemplos dentro da sua casa. É isso que ele vai mais ver. E José viu a forma como Jacó trabalhou para conquistar o amor. Não era de uma hora para outra. E acima de tudo, Jacó ensinou o temor do Senhor, o amor a Deus, o resistir, o amar a Deus, a levantar altares. Então, ele teve o exemplo do pai, de amar o pai, e o exemplo do pai, de família. Segundo exemplo de José, um pouquinho antes, em Gênesis 33, diz assim: quando Jacó ergueu os olhos, aqui é o momento onde Jacó vai se encontrar com Esaú e ele estava morrendo de medo, porque ele tinha roubado a bênção do seu irmão. Então foi encontrar Esaú. Verso 1 diz: quando Jacó ergueu os olhos e viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens, então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as suas servas. Por quê? Porque ele falou: gente, divide aí, porque aí, se ele pegar pelo menos uma parte da família sobra. Certo? Vocês correm para lá, vocês para lá, entende? Então ele separou, porque ele achava que ele ia morrer. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás, e Raquel e José por último. Ele mesmo, adiantando-se, prostrou em terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou. Pôs os seus braços em volta do pescoço dele e o beijou e choraram. O que é isso? Reconciliação. Daí, levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e os meninos e disse: quem são esses que estão com você? Jacó respondeu: os filhos com que Deus agraciou este seu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. Por último, chegaram José, Raquel e se prostraram. José estava vendo a reconciliação familiar. Ele viu o que o seu pai estava fazendo. E aí, passa-se o tempo. José é vendido pelos seus irmãos. Batem nele, jogam num poço. Chega uma caravana, eles vendem ele. E ele vai para o Egito, a história vai, ele se torna lá governador. E o que acontece? Gênesis 45, verso 1.
fome, os irmãos vão se encontrar com José. E ele podia muito bem cair em cima dele como chuva pesada. Mas vamos ver o que ele fez. Então, José, não conseguindo conter-se diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. Ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer aos seus irmãos, e se levantou a voz de choro de maneira que os egípcios o ouviam também da casa do faraó, e disse aos seus irmãos: eu sou José, meu pai está vivo? E seus irmãos não puderam responder porque ficaram assustados, de tão assustados que ficaram diante dele. Ele falou: eu sou José. E eu acho que os irmãos falaram assim: meu Deus, aquele que a gente bateu, aquele que a gente vendeu, e agora? O pessoal tem falado com relação à inteligência artificial, quando você conversar com ela, sempre diz obrigado, porque se houver uma revolução, ela fala: não, isso aqui me falava obrigado. Não pega esse não, isso aí era gente boa. Mas os irmãos estavam nesse impasse: meu Deus, a gente bateu, vendeu, o que esse cara sofreu e agora ele está aqui? Meu Deus do céu. Não conseguiam nem responder. Verso 4: e José disse aos seus irmãos: agora cheguem-se perto de mim. E eles chegaram. Então José disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam no Egito. Ele ainda lembrou eles: lembra? Vocês vendeu. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou diante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Segunda vez que ele está falando isso. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, 3ª vez, e sim Deus. José estava entendendo o propósito. Ele ouvia histórias do seu pai. E sim, Deus que fez de mim como que um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, como governador em toda a terra do Egito. Depois de anos, José se encontra com seus irmãos, que bateram, jogaram ele, e ele tinha a chance de se vingar, mas ele lembrou do que ele viu do pai dele. Em vez de vingança, reconciliação. A presença do pai é extremamente importante. Ele vai ver exemplos de você, de nós. Agora, mas e se José caísse com a mulher de Potifar? E se ele se vingasse dos seus irmãos? Isso não aconteceu porque justamente ele viu o seu pai amando Deus. Ele viu seu pai, ouviu do seu pai o quanto ele batalhou pelo verdadeiro amor. Ele viu do seu pai a reconciliação e agiu como tal. E você vê que é tão importante essa presença do pai que direcionou ele num propósito. Então o que você faz hoje com o seu filho importa para o propósito futuro da vida dele. Exemplos de pais da terra, mas no próximo, Deus é pai. Você já ouviu isso, né? Você sabe disso, né? Agora eu queria ouvir, você sente isso? Uma coisa é saber, outra coisa é ter revelado: eu sou teu pai. Efésios no capítulo 3, versos 14 e 15 diz assim: por esta razão eu me ponho de joelhos diante de quem toda a família nos céus e na terra recebe nome. Ele é o nosso pai. Ele abençoa não só nós, mas a nossa família. Deus é pai. Jesus
cita abertamente Deus como Pai, o que era loucura para os da época. Inclusive em Mateus de 5 a 7, você vai ver Jesus chamando Deus de Pai 17 vezes. Ele estava deixando bem claro: Pai, Deus é Pai, Deus é Pai, Deus é Pai. Mas a minha pergunta agora para você é: Deus é Pai, você é filho? Ah, você sabe, né? Eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus ou criatura de Deus? Existe uma diferença. Para ser pai, para ser filho, tem uma diferença aí. Olha só o que a palavra diz. Em João, no capítulo 1, verso 10, diz assim: o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Às vezes, Jesus vem até você, o Pai vem até você, mas infelizmente ainda você não o reconhece. E não estou falando para você que entrou hoje na igreja, estou falando para você que frequenta a igreja. Porque às vezes você conhece o Deus do pastor Paulo Oliveira, do pastor Paulo Friso, da Leni, do pastor Isaac, mas de repente você não conhece o seu Deus. E está há anos na igreja. Mas eu sirvo, eu faço isso, eu toco, eu ministro, eu rodopio. Sou líder de ministério. Quando chegar no céu, você não vai levar um crachá, irmão. Não adianta. É importante termos essa revelação. Verso 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Esse versículo dá uma pregação. Todos quanto receberam. O que é receber? Como a gente o recebe? Fê, você falou aí, líder de ministério, estou há anos na igreja, mas eu acho que eu recebi. Será que recebi mesmo? O que é receber? Não é o que acontece no domingo, é o que acontece lá fora, segunda, é o que acontece na terça, é o que acontece na quarta, quinta, sexta, é o que acontece quando ninguém está olhando para você. É ali que você mostra se você o recebeu. É o que acontece quando você trata a sua esposa. É o que acontece quando você vai lidar com o teu filho. É aí que você mostra se de fato você o recebeu. Porque veja bem, ele te deu poder de receber. Você está capacitado. Você recebeu? Show! Agora você tem capacidade de tê-lo como pai. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Propósito. E às vezes você fala: meu pai eu nem conheço. Ou de repente você ouviu do seu pai que eu sou um erro. Ah, eu nem queria ter tido você. Eu nem queria que você nascesse. Talvez alguns de vocês ouviram isso. E dói, pesa. Você não foi programado. Alguns dizem: ah, esse é o resto do tacho, uma coisa assim, né? A raspa do tacho. Como se fosse: ah, esse aí foi sem querer. Não foi sem querer, porque não nasceu da tua vontade, nasceu debaixo do propósito de Deus. Se você ouviu do teu pai que você não foi desejado, ok, Deus te desejava, Deus te queria, para cumprir um propósito. Seu pai talvez não queria, mas o teu pai queria, e tem um propósito para você. Romanos no capítulo 8 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pronto, está aqui o pré-requisito. É a sua segunda, terça, quarta, quinta, sexta, é no seu trabalho, é na sua escola, na sua faculdade. Se você é guiado pelo Espírito de Deus, aí sim você é filho de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão
para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual nós clamamos, papaizinho, ô painho, como diriam os irmãos da Bahia, papito, como diz a minha filha. Paizinho, é com amor, é com ternura. Abba, Pai. O próprio Espírito confirma em nosso espírito que somos filhos de Deus. Você sabe, irmão. Você sabe. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. A presença do Pai, irmão, ela traz muitas coisas boas na nossa vida. Deixa eu contar um testemunho aqui. Aliás, bem parecido com o da Zi, que a Alzira contou. Há mais ou menos 10 anos atrás, a Fran e eu, a gente estava mudando de apartamento. Procura, encontramos aqui do lado. E aí, falei com a Fran, já pensou? Morar do lado da igreja. Bota um rapel, eu venho, né? Com a cordinha assim, ó, já chego na igreja. Eu morava, irmãos, lá perto do Campo Limpo, antes. Eu gastava 2 horas e 40 minutos para chegar aqui, antes. Vamos vendo o que acontece, né? Lógico que você sabe, mas deixa eu contar aqui. A Fran conversou com uma corretora e encontrou aqui um apartamento. 2º andar. Piso laminado de madeira, que é tipo isso aqui, né? Lindo, de frente para uma parte que é tipo umas árvores assim. Maravilhoso. Em São Paulo, árvore, né? A varanda de frente para a árvore, maravilhoso. Um silêncio, irmão. E virado para lá, porque senão ia enjoar da igreja. Se virasse para cá. Virado para lá, para a árvore, né? Um pouco mais de contato com a natureza. Lindo lugar. Já estavam com móveis, sabe? E aí eu falei, nossa, que bênção. Aí fomos lá e praticamente fechamos um negócio com a corretora. A gente só ia no dia seguinte buscar os documentos. Ia se encontrar com a corretora na manhã. Saímos dali empolgados. Nossa, glória a Deus. E eu no meu coração, obrigado. Nossa, que bênção. Nossa, imagina, eu vou sair de casa para ir para a igreja. 5 minutos. Eu trabalho na igreja, congrego na igreja. Minha filha não existia na época, mas, né? Ia, porventura, estudar aqui, porque a Fran já era professora aqui do CRE. Né? Vocês sabem, a melhor escola do Brasil, quiçá do mundo, né? Não sei se você está sabendo, mas queria tanto que meu filho estudasse, não estou com condições. Ora, irmão, ora. Mas a gente orando, feliz, obrigado Deus por essa grande bênção. Fomos dormir feliz da vida, acordamos no dia seguinte com a mensagem da corretora. Olha, então, sabe o que é? Chegou uma outra pessoa e deu 1 ano de aluguel assim, ó. E a mulher fechou com ele. Meu Deus. Fechou o tempo. A gente ficou super chateado, triste. Só que no fundo do meu coração falava, não, Deus está nesse negócio. Deus está nesse negócio. Vim trabalhar com aquele negócio, a Fran chateada. Aí na volta, porque eu morava ali perto do Bonfiglioli, e aí, aliás, onde o Gui mora hoje, é no mesmo condomínio, morava lá. Quem sabe então, de repente, vocês vêm para cá depois, né? Não, vocês vão para o Parque dos Príncipes. E então, eu vim para cá, na hora do almoço, peguei o carro, voltando para casa. E aqui que eu queria falar a questão do pai. Eu aprendi ao longo da minha vida, porque como eu falei, eu fui abandonado pelos meus pais. Mas eu aprendi ao longo da vida, Deus se revelando para mim como pai. Amoroso, carinhoso, cuidadoso. Ele é pai. E aí nesse dia eu falei, pai, exatamente assim, eu falei, papai, senta aqui do meu lado, no carona, deixa eu conversar contigo. Eu sei que o Senhor tem seus propósitos e planos. Eu sei que o Senhor
a tua vontade prevalece na minha vida em todas as áreas. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Eu te amo, mas eu queria compartilhar com o Senhor a minha vontade. Porque o Senhor é meu Pai. E eu quero agora sentar no teu colo e falar: papai, deixa eu te contar o que eu queria. Esse momento de pai e filho. Papai, a gente não conseguiu no segundo andar. Eu queria no terceiro então. Porque aí a gente faz uma vigília lá em casa, do fogo. Tá tudo bem aí, vizinho? Você pegou na minha frente, né? Deus, eu queria no terceiro andar. Piso laminado de madeira, porque eu gosto. Deus, os armários também, né? Porque, né, não precisa comprar. E virado para frente também das árvores ali, aquele bosque que tem é tão gostoso. Essa é a minha vontade, papai. Em nome de Jesus, amém. Fui para casa, conversei com a Fran, nós oramos. Falei, amor, continua procurando. Dia seguinte, outra corretora encontrou no mesmo lugar. E aí eu falei, ok, amor. Aí a gente veio junto com o carro. Eu vim trabalhar, falei, eu deixei ela aqui. Falei, qualquer coisa me dá um toque, eu vou correndo aí. É perto. Aí, ela me chamou. Fui correndo. A Fran não sabia da minha oração. Qual andar? Terceiro. Qual torre? 1. Ah, é? Virado para onde? Só por curiosidade. Virado para as árvores. Encontrei eles lá. Abriu a porta, irmão. Eu já olhei para o chão. Laminado de madeira. Já fui entrando, deixa eu ver a cozinha. Armário. Corri para o banheiro. Armário. Irmão, tal qual eu pedi para Jesus. Estou lá até hoje. Bênção. Deus é pai, irmão. Deus é pai. É um pai amoroso. Eu lembro uma vez, eu estava de noite. Eu não lembro o que eu tinha feito, eu acho que eu não tinha comido bem. E eu estava com muita dor de cabeça. E eu tinha ido dormir. E aí eu cogitei em orar. Eu falei, acho que eu vou orar para Deus curar essa dor de cabeça que está tão forte. Aí eu comecei, Senhor... Não, Jesus, a culpa foi minha. Eu que deixei de comer, a culpa é minha. E o Espírito Santo me falou, quem disse que eu não sou teu pai? E a dor foi embora. Eu nem cheguei a orar, irmão. Deus sabia do meu coração. Ele estava, entende? Quando eu falo, meu pai me abandonou, mas Deus foi provando para mim que Ele é pai. Nesses pequenos detalhes. Quem disse que eu não sou teu pai? A culpa é sua, sim, mas eu quero te abençoar como meu filho. Deus é pai. E Ele ama seus filhos. Ele cuida dos seus filhos. Eu lembro uma vez, aqui eu coloquei consequências de alguém que é abandonado pelo pai. Insegurança, muita insegurança, medo. Na época eu não tinha meus documentos. E aí eu estava pensando na questão da faculdade, eu já namorava com a Fran, e eu falei, a Fran falou assim, amor, por que você não vai ver de fazer faculdade? Eu falei, amor, mas eu não tenho documento. Ela falou, mas você já foi ver? Eu falei, amor, não vai dar certo. Porque eu vou ter que ir na outra escola para pegar o histórico escolar e eles vão pedir documento, eu não tenho documento do Brasil. Você já foi ver? Não. Vai lá, mas não vai dar. Mas você já foi ver? Não. Vai lá, mas não vai dar. Eu vou parar por aqui porque virou uma dízima periódica aí. Vai lá! A Fran é uma bênção, irmão. Meu Deus do céu, eu agradeço tanto a Deus pela Fran. Ela é muito preciosa. Aliás, ela não está aqui hoje, está cuidando da nossa filhinha que está um pouquinho doentinha esses dias. Ontem e hoje, mas está tudo bem, graças a Deus. E aí, desliguei o telefone, a gente ainda era namorado, e fui orar. Meu olho já se encheu de lágrimas naquele momento,
porque o meu coração tinha medo. Eu vou chegar lá e eles vão falar, você não tem documento. Ou seja, eles vão reforçar um medo que eu tenho, uma rejeição que eu tenho, um abandono que eu tenho. Quem é você? Você nem documento tem, vai embora daqui. Eu estava com medo disso. E aí, eu dobrei meu joelho e falei, pai, eu estou com muito medo. Mas eu sei que eu tenho que ir lá, me ajuda. E eu só ouvi isso, filho, eu te amo. Só isso. O amor do pai tira todo medo. Nos livra de todo medo. E instantaneamente, sumiu o medo. Eu fui no dia seguinte, peguei o histórico escolar, fui na faculdade, e eles autorizaram, e aí eu fiz faculdade. Queridos, eu ficava aqui contando testemunhos de como Deus é pai. Mas eu ainda tenho algumas coisas a falar. Deus é pai, e eu quero trazer alguns textos do quão bom é Deus ser pai. Rapidinho. A presença do Pai nos traz, pode passar, paz. Filipenses diz assim, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O que também aprenderam e receberam e ouviram de mim e viram em mim, isto ponham na prática. E o Deus da paz estará com vocês. A presença do Deus da paz estará conosco. A presença do Pai nos traz paz. Próximo, Ele transforma o nosso caráter. 2 Coríntios 3,18 diz, e todos nós, como com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor na sua presença, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. A presença do Pai transforma o nosso caráter, transforma as dificuldades que você tem. A presença do Pai também nos dá direção e sabedoria, porque em Salmos 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nos dá direção. A presença do Pai também é fortalecimento espiritual. 2 Coríntios 12, 9. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quando você está em dificuldade, irmão, a presença de Deus vai te fortalecer. Eu lembro claramente a vez que eu fui levar a Letícia no hospital, antes de ela passar aquele mês inteiro lá, e toda aquela coisa que vocês sabem. Quando a Fran veio me dar notícia, antes de ela chegar até mim, o pai veio até mim e disse, Fê, fica tranquilo, a Letícia vai ficar bem. O meu negócio é com você e com a Fran. Era para forjar a nossa fé. Então eu sabia que dali para frente nós seríamos forjados. Ele me fortaleceu naquele dia para continuar a caminhar. A presença dele também é esperança e alegria eterna. Em tempos tão difíceis de guerras, nós temos esperança, porque em João 14 diz que o coração de vocês não fique angustiado, porque vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar para vocês um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para onde eu estou, vocês estejam também na presença do Pai. Esperança e alegria eterna. A presença do Pai também é comunhão e intimidade com Deus.
João 14 diz, Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada, comunhão, intimidade, fonte de amor e aceitação. Romanos capítulo 5, verso 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Não é que você ou eu o amamos primeiro, mas Ele nos amou ainda quando estávamos perdidos em nossos pecados. Ele aceita você, porque a presença dEle vai te aceitar, mas a presença dEle também vai transformar você. Não é que Ele aceita você como você é, Ele te aceita porque Ele sabe que a sua presença vai transformar você. E Ele também restaura e cura. Jeremias 30, 17 diz, porque restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas, diz o Senhor. Porque chamaram você de repudiada, dizendo, Sião, ninguém mais pergunta por ela. Você foi rejeitado, você foi abandonado pelo teu pai. Deus vai restaurar você. Deus vai restaurar. A palavra também diz que ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, o Senhor teu Deus não vai te abandonar. Ele faz o órfão habitar em família. Deus é Pai. Aí você fala, meu pai errou muito e eu aprendi muito dos erros dele. Jacó era conhecido como um enganador, como trapaceiro. José não. Porque a gente não precisa levar os erros dos nossos pais. Eu sei o que o meu pai fez. Eu não sou mais ele. O meu bisavô casou com minha bisavó, se separaram. Meu avô abandonou o meu pai. Aliás, meu avô abandonou meu avô casou com minha avó, se separaram, abandonou meu pai. Meu pai casou com minha mãe, se separaram, meu pai me abandonou. O meu irmão casou com uma mulher, se separaram e ele estava abandonando o seu irmão. Estava. Eu intervim. Eu não sei o que é isso, porque eu sei que eu vou restaurar essa linhagem. Eu sei que eu me olho, eu e a Fran, como patriarcas de uma nova geração, que vem através da Letícia, que vem através do Lucas. Porque eu vou ser, assim como sou, um pai presente. Eu amo a Deus, quero espelhar isso sobre ela. A gente, antes de vir para cá, estava assistindo desenho bíblico. Nascimento de Jesus, e eu ali explicando para ela, toda noite antes de dormir, eu conto histórias bíblicas para ela. Ela vê como eu cuido da Fran, ela vê como a Fran cuida de mim, ela vê que a gente está orando o tempo todo, ela está vendo, porque a minha geração não vai ser como as gerações passadas, a sua geração daqui para frente não tem nada a ver com os erros da sua família para trás. Seu pai não tem aliança, não teve aliança com Deus? A Bíblia não descreve também a aliança do pai de Abraão. Mas a gente vê o que aconteceu na vida dele. Começou nele, Abraão, Isaac, Jacó, José. Começa em você. Começa em você. E eu queria orar agora. E eu tenho 2 motivos aqui de oração. O primeiro é justamente, talvez você olhe para a sua vida e encontre os erros do seu pai. Talvez você olhe para você mesmo e tenha medo de ser o retrato da sua família passada. Talvez você é vítima de uma forma de pensar com que seus antepassados pensaram. Assim como eu, da minha geração para trás, morria de medo. Já chorei muito por causa disso. Não quero ser meu pai, não quero ser o meu pai.
mas a presença do Pai está comigo. E eu batalho para tê-la, para mantê-la comigo. Eu lembro uma vez, num dia dos pais, eu falei para minha madrasta, eu estava antes de vir para o culto, eu falei, tia, que eu chamava ela de tia, chamo até hoje, tia, eu não tenho um pai para abraçar hoje, mas eu tenho um pai para adorar. E ele me ama. Você talvez não tenha um pai para abraçar, talvez você não recebeu esse amor do teu pai, mas o Pai que está nos céus te ama profundamente. Então você que tem medo, receio de reproduzir os erros do teu pai, queria convidar você a vir até a frente. Isso não tem nada a ver com idade, não tem nada a ver com tempo. Enquanto você vem para frente, eu já vou fazer o segundo motivo de oração aqui. É você falando, eu não tenho pai, eu não tive pai. Como é que eu vou ver Deus como meu pai, se eu não sei o que é pai? Como é que eu vou olhar para Deus e chamar Ele de meu pai, se eu não tenho a menor noção do que é ter um pai? Eu não sei o que é um carinho de um pai, um abraço de um pai. Eu não sei o que é isso. Que nesta manhã você seja restaurado. Vem aqui na frente também, se você se sente assim. Se você sente que ainda não sente esse amor de pai. Você ouve os outros falar, Deus é pai, mas você mesmo não sentiu ou não tem isso revelado. E você quer viver, sentir isso. Deus é pai. E Ele está aqui. Queria pedir para a igreja ficar de pé. Nesse momento, você estendesse a mão para aqueles que estão aqui adiante. Se você sentir no coração também, vir até aqui. Se bem que acho que todos já estão assistidos, tem uma pessoa, já chegou o pastor. E se você ainda quiser, pode vir até aqui na frente. Nós queremos uma restauração por completo aqui, papai. Senhor, nós pedimos que o teu doce Espírito possa vir sobre cada um que veio aqui na frente, Deus. O Senhor conhece a dor, o Senhor conhece as dificuldades, o Senhor conhece quantas vezes a pessoa já pensou, por que eu reajo assim? Por que eu penso assim? Por que eu sinto assim? Deus, por que eu sou assim? Eu não queria ser isso. Eu não queria pensar, eu não queria agir, eu queria amar, mas não consigo amar, eu queria me sentir amado, mas eu não consigo me sentir amado. O Senhor conhece cada indagação, cada dificuldade, cada medo dos irmãos que estão nesse lugar aqui na frente, Pai. Talvez daqueles que estão sentados também. Em nome de Jesus, como igreja, nós clamamos, Deus Pai, se revela, se manifesta na vida dos nossos irmãos, para que não haja sombra de dúvidas que Tu, Deus, és o Pai de cada um de nós, e é por isso que nós nos chamamos de família, porque nós somos os Teus filhos, Tu és o nosso Pai. Doce Espírito Santo, aquele que tem medo de reproduzir os defeitos, os erros dos seus antepassados, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo nessa manhã quebre isso em nome de Jesus, porque foi para isso manifesto o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Seja quebrada na sua vida, meu irmão, toda a obra que o diabo fez nos seus antepassados. Ele veio para roubar, matar e destruir, mas não na sua vida. Haja paz, haja graça de Deus, haja a presença do Pai, quebrando cadeias. Senhor, na mente, visita
a mente dos meus irmãos, porque durante muitos anos houve uma cadeia de pensamentos de quem não tem pai. Visita e liberta desse mau pensamento. Pensamento de derrota, pensamento de mal, que eles recebam de ti os teus pensamentos, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejamos. E o que nós desejamos é estar perto de ti, nosso Pai. Visita cada um de nós, fala com cada um de nós. Hoje é o dia dos pais, mas todo dia nós te agradecemos, Pai. Nós bendizemos o teu nome, porque tu és o nosso Pai. Abençoa, cuida de cada irmão que está nesse lugar. No nome de Jesus, Deus, que não seja só uma oração que os irmãos recebam aqui, mas que hoje, ao longo da semana, o Senhor possa falar pessoalmente, através de sonhos, através de visões, através de um irmão, através de uma mensagem. Irmão, você pode ser voz de Deus na vida desses irmãos, você pode mandar uma mensagem. Papai, em nome de Jesus, fala através da tua palavra, que quando eles leiam a tua palavra, o coração transborde, porque não foi carne ou sangue que revelaram, mas o próprio Pai que está nos céus. Se derrama como Pai no coração e na alma de cada irmão que está aqui, e que haja cura, seja o começo da cura, em nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus.